Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Ritual de beleza, maquiagem, é algo muito associado à nossa capacidade de expressar personalidade. Ainda mais se a gente pensar em contextos como cultura drag ou cosplay, esses universos todos para dar vazão às nossas fantasias, né? Pois é, tanto é que a gente está vivendo o boom dessa tendência de brincar, alterar e customizar a nossa própria imagem. A gente foi vendo o filtro do Snapchat que te deixa com a cara de cachorrinho, tem todos do Instagram, do TikTok, tudo muito também levado por essa onda de gamificação e possibilidade da gente se construir na forma de avatares, né? E tem até os tutoriais de influenciadoras virtuais dignos de produções de cinema de ficção científica, né? A gente vai falar de algumas delas aqui, né? Mas esse é um episódio pra gente conectar esses universos digitais e reais e pensar quando o assunto é tecnologia, tudo tá mudando muito rápido, né? Eu sou Isa Deson, sou especialista em tendências e tô aqui com a minha parceira de bancada, de pesquisa, de gargalhada, a jornalista expert em beleza, Vânia Goy. Sim, porque a gente vai falar sobre esse crescimento exponencial de tecnologia que permite cada vez mais sofisticação nas mudanças estéticas, físicas e digitais. E tudo isso num universo também muito mais lúdico e que tá cada vez mais acessível para qualquer pessoa que tenha um smartphone, por exemplo, já consegue brincar com muito do que a gente vai trazer aqui hoje. Ou seja, tá mais fácil, né, de vestir uma skin de fada, de C-punk, de unicórnio, de vampiro, mas a gente tem dados disso? Temos, claro que temos, a gente sempre tem dados aqui no Tchau Bela, né? Então, de acordo com uma pesquisa da Razorfish e da Vice do ano passado, mais da metade dos jogadores ou gamers geração Z relataram se sentir mais eles mesmos no ambiente virtual ou no metaverso. Tem uma outra pesquisa interessante da Squarespace com a Harris Poll, que é de 2021, que fala que pelo menos 60% das pessoas consultadas dessa mesma geração acredita que a forma como elas se apresentam no mundo online importa mais do que seu comportamento presencial. O que parece muito esquisito, gente, porque a gente tem que pensar que, pelo menos eu, tenho mais amigos online do que eu encontro na vida presencial. Então, o alcance da sua imagem é maior e talvez seja por aí. Sim. Tô só especulando. Mais uma pesquisinha, a do BOF, dessa vez, da Business of Fashion, que é um portal que a gente usa muito, também de 2021, constatou que 50% dos participantes se interessam em comprar um ativo digital nos próximos 12 meses. Aí pode ser, por exemplo, um skin, pode ser outro item virtual. A roupinha do seu avatar, a roupinha da Gucci no Roblox pro seu avatar. Exato. E muitos deles por meios de NFT. Sim, ele que parece ter flopado desde então, mas na minha humilde experiência vai ter uma vida tipo QR Code no futuro. A gente, né, passou anos tentando usar o tal do QR Code, ele teve aí o seu momento de luz que persiste ainda. E eu acho que o NFT vai ter um efeito parecido quando a gente encarar todos os nossos ativos virtuais nos próximos 10 anos. Claro que não demorou muito para que as marcas e os players grandes de beleza começassem a experimentar esses universos e a criar produtos para esses universos, mas também a criar aplicativos e ferramentas para, por exemplo, a gente provar maquiagem virtualmente no nosso próprio rosto, com as cores se ajustando a nosso tom de pele. Acho importante falar que já em 2015 a Shiseido tinha lá uma televisãozinha em alguns pontos de venda, que normalmente em lojas de departamento, onde você tirava uma foto e você já brincava para você não ter que sair de lá toda maquiada, porque talvez você foi só na sua pausa de almoço. Mas, corta para 2021, a L'Oréal já tá com a primeira linha de make que é para você aplicar diretamente no Zoom, no Snapchat, no Instagram, no Google Duo. E acho que em 2 anos, usando muito essas ferramentas, por conta das reuniões que não são mais presenciais, pós-pandemia, já deu para ver como se desenvolveram, né? Não dá para deixar de fora o fenômeno de dezembro de 2022, que foi o Lensa, né? O aplicativo de edição de fotos que gera avatares digitais a partir de selfies e outras fotos que você coloca na plataforma. Ele teve mais de 25 milhões de downloads, com um lucro anual de cerca de 16 milhões de dólares.
Eu tô nessa estatística, inclusive caí na brincadeira, eu tava com a minha amiga futurista Mariana Fonseca, a gente tava juntos viajando, trabalhando, e a gente começou a upload um monte de foto. E é curioso, porque a gente correndo, porque justamente ele te transforma em versões teoricamente melhoradas de você, versões artísticas de você. Tem uma versão meio fada, meio justamente uma coisa meio mística, meio carta de tarô. E eu que, né, sou, além de brasileira, carioca, coloquei um monte de foto de verão, então também virou uma coisa um pouco erótica, o que me deixou extremamente incomodada, porque o aplicativo ele vai fazendo uma mistura das suas imagens e transformando aquilo ali. Você começa a perceber que o padrão é sempre o mesmo. Afina o nariz num determinado lugar, levanta uma parte do rosto. Tem ali um padrãozinho bem louco. O lenço foi um bafafá, né? Um bafafá porque um monte de artista falou que eles usam suas obras como base para recriar isso. Um bafafá, inclusive, quando a gente pensa em captura de dados, né? Claro, porque é isso, a gente ainda não sabe se essas imagens e selfies que a gente mandou podem ou não ser usadas para o treinamento de inteligência artificial da Prisma, que é a empresa mãe da Lensa. Deve ser, que você aceitou os termos e condições lá, ninguém leu, foi. Mas a parte interessante do Lensa que a gente quer falar aqui é sobre como as pessoas curtiram muito essas versões mais fantasiosas, mais oníricas, meio místicas, que a ferramenta criava, né? Os ideais de beleza no geral, eles fazem parte de um imaginário inatingível, mas sempre bem humano, né? Então, com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue partir para a idealização de estéticas fantasiosas, tornando-as quase uma realidade, né? Acho que um dos nomes quentes, quando a gente pensa numa beleza menos convencional, é a Isamaya French, que é uma maquiadora inglesa, que faz, enfim, semanas de moda, mas ela também tem um trabalho que passa longe do trivial, quando suas maquiagens acabam criando umas verdadeiras criaturas, né? Mais do que pessoas que têm cara de maquiadas. Ela é diretora criativa da Dazed Beauty, que é, enfim, um refúgio para você que quer pesquisar outras possibilidades de imagem, de beleza diferentes do que a gente está acostumado a ver. O que a gente está vendo nessa geração que está realmente interessada em ir além de um rostinho bonito, né? Então, a Alex Box, por exemplo, que é outra maquiadora ícone da moda, agora está muito nesse processo de explorar a experimentação, desenvolver uma linguagem que cruze o real com o digital, e está fazendo isso em parceria com marcas de beleza. E aí ela falou um negócio interessante, ela disse: o avatar é a porta de entrada para o metaverso, portanto a maquiagem e a beleza são essenciais para essa comunicação, identidade e expressão. Indo menos longe, menos para esse lugar de fantasia, a Isa falou no comecinho de Shiseido e L'Oréal, a gente vê como marcas grandes como a Sephora têm desenvolvido ferramentas para que a gente teste, por exemplo, maquiagem. O Visual Artist é um aplicativo que você pode experimentar com a ajuda de inteligência artificial. Quem sabe até arriscar, ir um pouquinho mais além, né, na fantasia. Já a Maybelline aposta nas redes sociais, especialmente em filtros e em criadores de conteúdo. Então, eles têm a própria avatar, que foi lançado recentemente, a May. Ela foi criada no último fevereiro, ao lado de Gigi Hadid, para lançar uma nova máscara de cílios. E aí, o que eles também estão desenvolvendo? Um aplicativo da Maybelline Beauty que é alimentado por recursos de inteligência artificial, que permite com que a gente escolha entre 12 maquiagens diferentes. Só que o pulo do gato é que o usuário fica sabendo exatamente quais produtos estão por trás daquela maquiagem. E o que te instiga, então, a comprar ou a experimentar e tal. Isso é para usar no Teams da Microsoft. Então, você se maquia para entrar na reunião, mas já sabe o que você pode, de fato, levar para casa, né? Curtiu? Dá um clique e compra o batom, sacou? Falando em avatar virtual, tema recente, inclusive, desse Tchau Bela aqui, a Prada também tem aumentado os seus esforços em iniciativas no metaverso. Agora eles têm a Candy, que é o nome de uma fragrância, mas também é uma modelo virtual que tem promovido essa linha em ambientes digitais. NARS também tem seus meta-humanos, que são inspirados nos tons de batom da marca.
Pois é, e com essas e tantas outras marcas apostando na maquiagem digital, vem junto as influenciadoras virtuais, né? Então, a gente trouxe aqui como exemplo a Dadeco, que foi criada em 2018 em Tóquio e que faz uma combinação de maquiagem 3D com filtro holográfico. Segundo ela, experimentar aplicativos de beleza e efeitos especiais levou ao desejo de criar minha própria tecnologia. Hoje em dia, eu costumo fazer um look de maquiagem e depois me inspirar para fazer um experimento em 3D. Ou seja, a gente está invertendo a ordem da brincadeira, né? Dadeco é legal, gente. Dá vontade de conseguir fazer na vida real o que ela faz na vida real e manipula tudo depois, né? Mas não paramos por aí. Tem outras influenciadoras que a gente está achando muito inspiradoras por aí, que estão trabalhando com realidade aumentada, com rendering, com filtro, não só com o rosto, mas também com unha. Então eu queria começar pela maquiadora Inês Alfa, mas a gente também mapeou a Digital Daisy, a Johanna Jaskovka e a Piper ZY. Então, aí uns nomes para vocês darem uma pirada junto com a gente. Tem várias marcas tentando combinar as duas coisas, né? A NYX, por exemplo, fez uma seleção de 9 nomes de artistas digitais e criou uma coleção que chama Dream Vortex NFT Digital Beauty. Ah lá, o NFT. Tô falando que ele não quer morrer. Ela não vai deixar o NFT morrer. Eu acho interessante a gente pensar como talvez a gente passe a ver experimentações com essa cara de avatar na vida real, né? Tem um report da Allergan, que é aquele que eu fui comentar no ano passado em Londres, virou um episódio aqui no Tchau Bela, inteiramente dedicado a pensar o metaverso e como essa estética digital vai inspirar a nossa vida real. Lá em Londres, eu conheci a Geraldine Worry, que é uma das colaboradoras da Dazed and Confusing, uma futurologista que pensa muito em comportamento, e ela fala muito sobre como a forma como a gente adota biometria, reconhecimento facial para várias ferramentas vai acabar redefinindo o que a gente pensa que é a nossa identidade. E aí a gente conversando foi até mais longe, pensando no quanto os procedimentos estéticos, que são cada vez mais instantâneos e efêmeros, né? Você faz botox, ele sai daqui uns meses, enfim. Podem ser aliados para criar expressões de beleza também. Imagina um preenchimento. Eu acho que assim, primeiro tem um lado que a gente tem que avisar. Óbvio, pode levar para diversas questões negativas, pensamentos dismórficos, distópicos, a busca por atingir aquela aparência que você consegue no digital. Mas aqui a gente não está falando do aperfeiçoamento, né, da beleza. Aqui a gente está falando, por exemplo, você querer usar para virar um ET, de repente. Você quer virar seu avatar. Seu avatar, você quer virar outra coisa. E não uma versão melhorada, teoricamente, de você. Dermatologistas do mundo inteiro já falam sobre como as pessoas chegam ao consultório com selfies manipuladas ou filtradas, procurando por tratamentos estéticos que cheguem nesse resultado. Mas será que já já a gente vai ver seres fantásticos chegando? Quero parecer esse jacarezinho do filtro. Não teve o moço que gastou não sei quantos milhões para fazer a fantasia de cachorro? Tudo é possível, gente. Carinha de cachorro? Preenchimento para fazer carinha de cachorro? Não, ele não fez a carinha, mas entendeu? Pô, tamo lá já já. Né? Acho divertidíssima, por exemplo, o dia que eu descobri que a Verena Figueiredo tem prótese de dente de vampiro. Eu realmente achava um pouquinho afiado, mas não tinha entendido que era uma prótese, achei muito divertido. Mas a gente vê chifrinho, a gente vê outras coisas aparecendo por aí. No desfile da Burberry do ano passado, por exemplo, o look da maquiagem incluía orelhinhas super realistas de veados feitas de silicone. Então, já pensou fazer isso de forma semi-permanente? Você queria sempre ter uma orelhinha de duende? Talvez a gente queira ter uma persona mais sci-fi na vida real. Por que não? Acho que é um lugar divertido para a gente falar de outras estéticas, outras belezas, de diversidade, de um monte de olhares que a gente hoje não tende a fantasiar. Sobretudo, desafiar o que é padrão estético, né? Porque aí a gente vai muito além. Não é sobre a boca da vez, o nariz da vez, é sobre que criatura que você quer ser, né? A gente quis trazer esse episódio mais divertido aqui, porque eu acho que a gente tem visto muita coisa interessante acontecendo e a gente vê que a geração Z, com essa integração, né, virtual e real,
tá desafiando todas as ideias criativas que a gente tinha tido até agora. Não ouso imaginar o que vem da geração alfa. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. Estamos aqui belíssimas vestindo Candy Brown. Obrigada, Júlia. A pesquisa de Larissa Nara e do Felipe Stoffa, com o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, a direção de arte da Núbia Lima e a produção da Agência Arara e da Space House. Quinta-feira tem mais, ativa as notificações. Até lá. Tchau, Bela!